Bom dia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, o verso 43 e o 44. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então esse texto bíblico vai dando continuidade àquele momento em que Jesus ele tem um encontro com com aqueles discípulos de João, os seus primeiros discípulos que outrora estavam seguindo a pessoa de João Batista. E neste momento aqui, vai mostrar o momento em que Jesus ele tem um encontro com Filipe, né, que era de Betsaida. Né? Então o que é que a gente pode parar para ver aqui, a partir do momento que a gente faz uma análise dos elementos que estão presentes? A gente viu duas coisas interessantes aqui. A primeira qual foi? O nome do próprio Filipe, e o local de onde ele era, Betsaida. Né? Então quem era Filipe? Filipe era um nome grego, não era um nome judeu. Filipe era um judeu com um nome grego. Quando você volta um pouco no tempo, e queria dizer o quê? Aquele que gosta de cavalos. Né? Aí você acha estranho, né? É que pode, né? Um judeu com um nome grego, né? É como se você chegasse hoje aqui para um cearense, uma pessoa aqui de Fortaleza. Aqui a gente é acostumado a ver pessoa com o nome de José, João, né? Aí você encontrasse uma pessoa com o nome de Michael, né? Ou seja, uma pessoa que foi influenciada por uma cultura estrangeira. Né? E de onde veio a origem do nome Filipe? Um judeu com nome grego. Você volta um pouco no tempo, antes do Novo Testamento, do período do Novo Testamento, nós vamos entender o quê? Que os gregos chegaram até aquela localidade, Jerusalém, no meio dos judeus, e por intermédio de uma chegada, eles chegaram junto, conquistaram, chegaram colocando palavra de ordem, coisa do tipo. E automaticamente eles tinham um costume. Quando eles chegavam e eles dominavam uma nação, os gregos, eles faziam o quê? Eles tentavam incutir nas pessoas a sua cultura. Eles tentavam mudar a cultura das pessoas. E, por exemplo, né, era o chamado pensamento helenista. Né? Por exemplo, em questão de nome, a gente vai estar vendo aqui, né? Filipe, que era um judeu com nome grego. Então você vai estar vendo isso. Que Filipe foi alguém que foi criado naquele meio dos judeus, mas que por intermédio desse nome diferente, você vê o quê? Que aquele povo ali ele sofreu uma certa influência, né, do chamado pensamento helenista, do pensamento grego que alguns anos atrás tinha chegado por ali e tinha influenciado o povo de Jerusalém. Né? Mas aí você me pergunta, qual o problema em você ser influenciado naquele momento da história pelo chamado pensamento grego? É que quando você pega a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, você vai ver que a questão da influência grega não era movida somente por essa questão de influenciar as pessoas nos nomes, não. Mas tinha a ver com cultura, costume, adoração a outros deuses, né? Então o que, é que você vai estar vendo aqui? É que Filipe, mesmo estando inserido em um ambiente onde a chamada cultura pagã estava ali, querendo incutir os seus pensamentos, Filipe não tinha perdido a sua fé em Deus. Pegou bem um pensamento, né? Um judeu com nome grego, dando a entender o quê? Que aquele povo ali, o povo judeu, eles estavam ali, né? Debaixo daquele pensamento, daquela influência do chamado pensamento helenista. Mas você vai ver o quê? Que mesmo Filipe, estando inserido naquele ambiente, onde a chamada cultura grega estava ali, né? Querendo colocar o seu pensamento, desde os tempos passados, você vai ver o quê? Que Filipe não tinha perdido a sua fé em Deus. Trazendo para o dia de hoje, né? Nós também estamos inseridos em determinados momentos em que às vezes a cultura tenta, né, tirar a nossa fé em Deus, colocar pensamentos que venham a desfazer daquilo que a Bíblia diz. Mas o que é interessante? Nós temos um pensamento como o de Filipe aqui, né, que embora ele esteja inserido naquele ambiente, onde uma chamada cultura anticristã vem para querer influenciar o pensamento, a mente, o Filipe não tinha perdido a sua fé em Deus. Né? Outra coisa interessante aqui, era o local de onde ele era de Betsaida. Mateus capítulo 11, verso 20. Mateus, capítulo 11, verso 20. Olha o que é que Jesus vai falar a respeito de Betsaida. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que teriam se arrependido com pano de grosseiro e com cinza. Mateus capítulo 11, verso 20. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. O que é que Jesus estava falando? É que Betsaida era um local onde as pessoas tinham feito o quê? Tinham resistido à pregação de Jesus. Jesus chegou ali, pregou, operou um milagre, fez um bocado de coisa. E o povoado de Betsaida foi um povo que endureceu o coração para Jesus Cristo. E Filipe era de onde? Era de Betsaida. Ou seja, Filipe era um cara que ele tinha fé em Deus, mas o local onde ele estava, as pessoas tinham endurecido o coração para Jesus Cristo. Filipe era de Betsaida, local onde as pessoas tinham fechado o coração para a mensagem de Jesus Cristo. Mas o que é que acontece com Filipe? Filipe não foi influenciado pela dureza do coração das pessoas naquele local. Ou seja, Filipe, quando vê Jesus Cristo, ele reconhece logo que Jesus Cristo era aquele que dizia ser,
que ele era o Messias. Olha aí, duas coisas que vieram influenciar, que tentaram influenciar a pessoa de Filipe, mas não conseguiram influenciar de forma negativa. Cultura helênica e o local onde ele morava, Betsaida. Uma cultura pagã que veio para tentar tirar a fé do coração dos judeus, e o local onde Filipe habitava, que era o que? Betsaida. Pessoal de coração duro. Era o pessoal dizendo assim para Jesus, ó, nós não te queremos não, Jesus. Aí Filipe diz assim, eu te quero, Senhor. Eu conheço que o Senhor realmente é o Cristo que estava profetizado nas Escrituras, lá no Velho Testamento. Aí para tu ver como é legal, é? Duas coisas que poderiam ter influenciado Filipe de uma maneira negativa. A cultura helênica, que estava ali tentando influenciar a cabeça dos judeus, né? Você vê que até o nome dele foi influenciado por aquela chamada cultura helênica, do pensamento grego. Filipe, aquele que gosta de cavalo. E outra coisa que poderia ter influenciado Filipe de maneira negativa, qual é? Era o local onde ele morava em si, Betsaida, pessoal de coração duro, né? Que tinha fechado o coração para Jesus. Mateus capítulo 11, verso 20. Né? Mas você vê que nenhuma dessas coisas influenciou Filipe de maneira negativa. Muito pelo contrário. Quando ele viu Cristo, ele disse assim, Senhor, eu reconheço que realmente tu és o Cristo. Amém. Tchau.